Vamos orar ao Senhor, vamos buscar a graça de Deus em oração neste momento. Senhor, nós estamos diante da Tua presença em culto e adoração. Somos pessoas caídas sob o efeito do pecado. A nossa vida é marcada por imperfeições que nos são comunicadas, inclusive, pelos acidentes que nós experimentamos. Lembretes de Tua graça, de que as imperfeições nos acompanham. Convites de Tua graça, para que o nosso olhar se volte para Ti, o Senhor perfeito, a quem estamos destinados a conhecer e conviver. Nós Te louvamos, Senhor, pela Tua misericórdia, que nos assiste em nossas fraquezas, pela Tua força que nos levanta, pela esperança que carregamos no nosso coração da certeza futura que Tu nos tem reservado. Te louvamos por este momento de adoração, Te louvamos pelo Teu Espírito que em nós habita, e por isso, Senhor, nós pedimos, ó Deus, nos assista, comunicando graça ao nosso coração, nossa mente. Ajuda-nos, Senhor Deus, a ter o foco da nossa atenção neste momento no Senhor, na Tua palavra e na ação graciosa do Teu Espírito. Te louvamos por esta igreja aqui congregada, este momento de adoração. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Irmãos queridos, nós vivemos a realidade da graça de Deus na nossa vida imperfeita, e experimentamos a realidade como um todo, como complemento de vários aspectos. Eu tenho percebido e comunicado com muitas pessoas também, desenvolvido ministérios, sobre a certeza de que a nossa vida é resultante da realidade que experimentamos, mas muito do significado que nós atribuímos a ela. Uma boa parte da realidade experimentada simultaneamente e semelhantemente por pessoas distintas é vivenciada de maneira muito diferente. A mesma luta que vem sobre um e que leva a pessoa a depender mais de Deus, a buscar maior comunhão e intimidade com o Senhor em comunhão, revela outras forças presentes no coração de outros que se manifestam com rebelião, crítica e maior cinismo e ousadia. A mesma realidade. Isto nos faz um chamado profundo a pensarmos como nós temos reagido e vivido diante das circunstâncias que Deus nos coloca na vida. A vida de uma pessoa que tem me marcado e me influenciado ministerialmente como cristão é o apóstolo Paulo. Este homem que houve um momento de sua vida que tinha plena certeza que estava agradando ao Deus ao perseguir a igreja cristã. Recebe um encontro com o Senhor, Cristo lhe aparece na estrada de Damasco, e isso demandou da parte de Paulo uma reconfiguração de tudo aquilo que ele acreditava que era o certo, e de refazer sua própria vida, não apenas a teologia, mas a sua vida. Este homem se torna conhecido depois como um dos maiores teólogos da igreja cristã, no primeiro século. Uma boa parte do conhecimento que nós temos da doutrina cristã vem da pena e da contribuição de Paulo, mas também um grande missionário. Não havia em Paulo a dicotomia que muitas vezes nós percebemos no ministério entre aqueles que são os teólogos estudiosos e aqueles que são os missionários envolvidos com o ministério prático. Havia uma confluência, uma complementariedade ministerial. Depois o Senhor Deus lhe revela que ele haveria de passar por dificuldades, e a tradição cristã diz que ele foi martirizado. A palavra de Deus foi encerrada quando ainda não havia essa informação. O livro de Atos conclui antes de haver informação do fim da vida de Paulo. Nós sabemos pela tradição que ele foi martirizado. Eu gostaria de, nesta manhã, convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, para nós refletirmos sobre uma fala do apóstolo Paulo aos presbíteros da igreja de Éfeso, só que falando com eles na cidade de Mileto. Ela está descrita, esta fala de Paulo a eles, do versículo 17 até o versículo de número 35. Ela é muito rica e abrangente, eu não terei condições de expor tudo aqui, por isso destacarei apenas alguns poucos conceitos que estão precisamente resumidos nos versículos 20 e 21 e a última parte do versículo número 24. Mas para nós lermos estes versículos dentro do seu contexto,
Eu convido você a acompanhar a leitura a partir do versículo número 17 até o verso de número 24, a primeira parte do discurso de Paulo aos presbíteros da igreja de Éfeso. Eu lerei os versículos ímpares e a igreja lerá os versos pares. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Jamais deixando de nos anunciar coisa alguma proveitosa e de boa ensinar publicamente e também de casa em casa. Testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério de servir do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Amém. Graças a Deus. Até aqui. Deixa a sua Bíblia aberta. Nós nos basearemos mais precisamente nos versículos 20 e 21 e a última porção do versículo número 24. Esta porção que nós acabamos de ler é a primeira parte da fala do apóstolo Paulo aos presbíteros da igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso foi um dos ministérios mais frutíferos do ministério missionário do apóstolo Paulo. Uma cidade cosmopolita, importante, a escola que foi formada por ele lá, formou muitas outras pessoas também, a igreja se consolida e se torna um grande centro importante. A igreja de Éfeso, assim como a cidade de Éfeso, ocuparam um destaque na vida do cristianismo dos primeiros séculos. Paulo, depois que plantou aquela igreja, sai, dá continuidade ao seu trabalho missionário de plantador de igreja e deixa um jovem que ele tinha discipulado como pastor da igreja, que foi Timóteo. A esta altura da vida, ele já estava preso. E o Espírito Santo lhe havia revelado, como ele mesmo diz, que estava reservado a ele cadeias e prisões, realidade ainda um pouco mais difícil. Ele tem diante de si aquela certeza de que ele está arrumando para a trajetória geográfica final de sua vida e aproveita o momento em que o barco aporta na cidade litorânea de Mileto para de lá chamar os presbíteros da igreja de Éfeso para ter uma conversa com eles. E este é um dos discursos mais belos, uma das palavras de orientação pastoral mais rica que a Escritura Sagrada nos dá. E, em virtude da sua abrangência e de riqueza, nós vamos nos restringir a alguns poucos aspectos dessa fala, que está presente aqui nos versículos 20 e 21, destacando alguns elementos complementares da fé cristã. O que são elementos complementares? Elementos complementares são aquelas realidades que precisam caminhar juntas. Por exemplo, se você vai fazer uma refeição equilibrada, você precisa, por exemplo, de proteína, carboidrato e fibras. Uma alimentação balanceada e equilibrada são complementar naquilo que tem. Você não tem demais de uma coisa e não fica com falta de outra. Nós podemos pensar na complementariedade da nossa própria natureza. A nossa natureza humana tem uma dimensão física e uma dimensão metafísica. Se você cuida só do seu corpo e não deixa de considerar o cuidado da sua alma, fica desbalanceado. É preciso cuidar de uma coisa e cuidar da outra também. E assim nós poderíamos elencar inúmeras outras realidades que nós convivemos com complementariedade. O matrimônio, por exemplo, é uma complementariedade que torna possível a família. Um homem e uma mulher que se casam, por serem complementares, geram vida, que vêm os filhos. Por aí vai. A nossa fé cristã tem vários elementos assim também, e que muitas vezes pode nos passar despercebido como Deus planejou essa complementariedade e assim nós desequilibrarmos alguns aspectos. Eu chamo você nesta manhã para pensarmos em alguns elementos complementares da vida cristã, do ministério da igreja.
para assim olharmos nossa própria vida cristã e atuação. Acompanhe o que a palavra de Deus tem a nos dizer. Versículo de número 20, depois que Paulo faz esse anúncio geral, dizendo da sua própria vida, de ter trabalhado, convivido com eles, os presbíteros terem conhecido sua própria existência, terem conhecido sua própria experiência, sabido das lutas e das dificuldades que teve, ele passa a descrever assim o seu ministério, dizendo: eu jamais deixei de vos anunciar coisa alguma proveitosa. E o final do versículo 24, ele diz que o Senhor havia para cumprir o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Qual é o primeiro elemento complementar que aparece aqui dessa fala de Paulo? É a complementariedade do conteúdo da fé cristã. Toda a mensagem cristã poderia ser resumida, segundo o reformador Martinho Lutero, em duas palavras: lei e evangelho. Paulo descreve isso aqui de uma forma muito bela. Olha como ele diz: eu jamais deixei de vos anunciar coisa alguma proveitosa. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: enquanto eu desenvolvi o ministério pastoral, missionário, entre vocês na cidade de Éfeso, eu não deixei de fora nada do que vocês precisavam saber. Cada aspecto da vida de vocês, que havia de ser regulada pela palavra de Deus, recebeu da minha parte um esforço consciente de instrução. Instrução para que desenvolvamos a verdadeira piedade. Como ele mesmo, escrevendo a Timóteo depois, diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para a educação, correção na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Isso é o quê? Isso é a lei moral de Deus, a instrução de Deus para a nossa vida, aquilo que ele orienta como sendo o caminho bom, piedoso, que o honra, que o glorifica. É a vontade do Senhor para cada aspecto da nossa existência, falada por Paulo aqui como sendo o quê? Coisa alguma proveitosa. Tem proveito, é útil, é necessário para a sua vida, cada aspecto a ser anunciado, eu procurei dizer. Bem, o outro ponto, ele fala no final do versículo 24, quando ele diz que recebeu da parte do Senhor o ministério de testemunhar o quê? O evangelho da graça de Deus. A palavra evangelho é usada por nós de uma forma muito dilatada, fugindo do seu sentido preciso, etimológico e até mesmo técnico. A palavra evangelho não é uma palavra natural da língua portuguesa, ela foi incorporada no nosso idioma através de uma importação da língua grega, uma transliteração que veio ao latim e depois vem ao português. Pois a palavra evangelho, em grego, literalmente significa boas novas. A palavra grega é euangelion, você percebe a semelhança. Dá uma portuguesada, porque você tem que fazer esse ajuste, senão fica uma palavra estranha, né? Estrangeiro no nosso meio, o sufixo fica com cara de português, e essa palavra então foi incorporada, que significa literalmente o quê? Boa notícia. O Evangelho abre com a boa notícia, o Novo Testamento abre com a notícia de que eis que vos trago uma boa nova, boa notícia, euangelion, evangelho de graça, que é o quê? Eis que hoje nasceu na cidade de Davi o Salvador, Jesus Cristo. A boa notícia, o evangelho, portanto, é aquela parte da Escritura que, diferente da lei, como dizia Lutero, que regula a vida, é a parte da Escritura que fala o que Deus fez para salvar pecadores. Se toda coisa proveitosa é a instrução prática para nós aplicarmos em nossa vida, mas nós somos incapazes e insuficientes de conseguir obedecer tudo o que a Bíblia diz, Deus então nos deu uma boa notícia, diz: olha, apesar de vocês não conseguirem viver tudo o que eu estou falando para vocês, há um que consegue, e eu estou mandando ele para ser o cumpridor perfeito na lei em seu lugar, para com isso receber os benefícios da obediência e comunicar para você que é incapaz de obedecer completamente. Ele não só positivamente cumpriu toda a lei, todo o bom propósito de Deus para a vida da humanidade, ou seja, Cristo obedeceu em tudo que nós somos chamados para obedecer, mas incapazes de fazê-lo, mas ele também, pela via negativa, sofre o castigo da punição das nossas transgressões. O que é isso? Dizia Lutero, isso é o Evangelho. Então, a maneira resumida para nós entendermos a mensagem bíblica, segundo Lutero, é: toda a Bíblia contém dois tipos de mensagem.
Uma delas, lei, que segundo ele era tudo aquilo que nos é ordenado por Deus a fazer, para o nosso próprio bem, para a glória dele, mas aquilo que diz respeito à nossa ação, e evangelho, aquilo que era impossível para nós fazer, e Deus fez em nosso lugar na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Cumpriu perfeitamente e ofereceu-se como sacrifício. Preste atenção, para a minha vida, para a sua vida, para a leitura, para a nossa comunicação pessoal, para o usufruto pessoal e para o anúncio para os outros, nós temos que manter essa complementariedade o tempo todo. Quando se destaca demais o que se tem que fazer, o que se tem que obedecer, a igreja começa a desviar para um legalismo. Aquela mensagem vai ficando pesada. Sabe quando você sai do culto com a sensação de colocar uma tonelada sobre as suas costas, porque o pregador ficou só falando do que você deve fazer e você sai com a certeza da sua fraqueza? Por outro lado, há aqueles que dizem, não, nós não estamos na lei, nós estamos na graça agora e não há nenhuma responsabilidade. Jesus salvou, ele pagou, já não há condenação, e aí você sai e diz, vira um carnaval. E ninguém tem consciência do que Deus lhe chama. Preste atenção, a mensagem cristã, ela é complementar. Ela fala do nosso dever moral, de tudo aquilo que vai para o nosso bem. Deus não ficou colocando regras por abuso de autoridade, não. Os mandamentos nos foram dados porque eles nos farão bem e trarão glória ao Senhor. E nós temos que ter em mente sempre o que Deus requer de nós. Mas, por outro lado, para a nossa saúde espiritual, para o crescimento espiritual saudável, nós temos sempre que ter diante dos nossos olhos a verdade de Jesus Cristo como o cumpridor perfeito. Eu preciso recorrer a Ele todos os dias da minha vida. Porque todos os dias da minha vida, ao me deparar com o que Deus me deu de proveitoso, eu reconheço minhas falhas. E eu vejo a necessidade que eu tenho do Senhor como a fonte de toda virtude. Eu apazigo o meu coração dizendo, Ele pagou em meu lugar, eu não serei mais condenado. Eu encontro renovada a esperança por saber que Ele que cumpriu em meu lugar é o que habita em mim e que pela sua habitação em mim eu também crescerei na capacidade de responder. Primeiro elemento complementar, a mensagem, lei e evangelho. Segundo elemento complementar, está ainda no versículo 20, fala a respeito da dinâmica ministerial. Paulo diz, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, que nós juntamos com o evangelho da graça de Deus, e o final do verso 20 diz, e de vos anunciar publicamente e também de casa em casa. Qual é a outra verdade complementar que apresenta aqui o apóstolo Paulo sobre o cristianismo? É a complementariedade ministerial. A dinâmica da igreja se dá em um compasso binômico de ministério público e ministério pessoal. Nós costumamos receber uma ênfase muito grande, assim foi a minha própria formação no ministério público. Nós somos treinados no seminário, acima de tudo, para termos uma boa teologia, fazermos uma boa exegese, tirarmos o texto bíblico para apresentarmos um sermão que alimente a igreja, ou uma boa aula de escola dominical, ou um estudo bíblico. Essa é a ênfase do ministério público. Mas o apóstolo fala também do ministério privado. Ele diz, não apenas anunciar publicamente, coletivamente, ao povo de Deus congregado, mas também privadamente, particularmente, segundo a demanda e a necessidade específica de casa em casa. Muito mais do que simplesmente estar falando de uma visitação, e é curioso porque, tradicionalmente, eu conheço um pouco da realidade de alguns colegas que estão pelo mundo, a gente ouve que o brasileiro normalmente se queixa da necessidade maior de visita pastoral. Mas nem sempre a visita é propriamente pastoral, como foi pensada por Deus na sua palavra. Acaba sendo quase que uma visita social. Né? A pessoa diz, o pastor foi lá em casa, tomou um café, passou a mão na cabeça do meu filho, bateu uma foto, ele é tão legal. Não existe utilidade nenhuma numa visita legal, simplesmente. O Senhor Jesus nos pastoreia coletivamente pela igreja, Ele está presente aqui, falando conosco pela pregação bíblica, pelo estudo da palavra, pastoreando o seu povo, ministrando ao seu povo coletivamente, mas nós temos necessidades específicas também, que Deus se utiliza daqueles que exercem o ministério pastoral, a saber, os pastores e presbíteros, para apacentar a alma nas necessidades específicas. Quando Paulo está falando aqui de casa em casa, ele não disse, eu saí batendo cartão na casa de todo mundo e tomei café com toda gente. Não é isso, é muito mais que isso. É anunciar estas verdades, aplicando a necessidade de cada um. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, preste atenção.
porque biblicamente isso não é atividade exclusivamente pastoral. A própria igreja cristã também experimenta isso, fazendo e recebendo. O culto público não é um culto em que um faz uma performance religiosa, que é o mensageiro, e os outros são passivos ouvintes. Aqui é a igreja de Deus adorando juntos. Deus está nos abençoando, está conosco aqui, nós tomamos parte nessa adoração. O ministério privado também, ao ponto da Bíblia dizer, aconselhai-vos mutuamente, orai uns pelos outros, confessai os vossos pecados uns aos outros. Veja que nesta hora já não tem o pastor presente, mas continua presente a dinâmica o quê? Privada, pessoal. Na vida cristã nós precisamos de pessoas que nos ajudem, que nos aconselhem, que orem conosco, que nos instruam. E na vida cristã nós precisamos fazer o mesmo com outras pessoas. Quando eu iniciava a vida cristã, quando jovem ainda, eu vi certa vez numa mensagem da mocidade, uma palavra que eu nunca mais me esqueci. O mensageiro naquela ocasião disse o seguinte: procure ao longo da sua vida cristã ter sempre alguém mais experiente para você buscar ajuda e uma pessoa menos experiente para você ajudar. Isso é o ministério privado. Deus estabeleceu a igreja para edificar o seu povo. Essa época de pandemia que a gente ficou longe, eu tenho certeza que vocês sentiram falta. Algumas pessoas ficaram mal acostumadas e dizem, não, agora eu vejo pelo YouTube. Porque aí eu escolho, eu vejo a hora que eu posso acelerar ou diminuir, ou até mesmo nem ouvir mais, é só fazer off, né? Mas há uma dinâmica espiritual riquíssima, que a Bíblia diz que Deus ordena aí a sua bênção, com a igreja reunida, ministério público. Deus comunica uma graça pública quando o povo está reunido. Mas presta atenção, não só assim, também é uma graça que Ele destinou a entregar pessoalmente. Olhemos para o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tinha um ministério público, nós vimos de manhã, Ele falava às multidões, o sermão do monte, mas Ele também tinha um ministério particular, dizia, Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a tua igreja, e exortava pessoalmente, olha, não é assim. Assim deve ser na nossa vida também. O ministério bíblico equilibrado tem uma dimensão pública e coletiva e tem uma dimensão privada, particular, de relacionamentos pessoais. O próprio Timóteo, que ele colocou como pastor de Éfeso, é um exemplo disso. Avancemos, versículo 21. Um outro equilíbrio de ação complementar na vida da igreja é a complementariedade do público. Olha como Paulo diz, ele diz, testificando tanto a judeus como a gregos. O que significa essa expressão? Muito além de apontar para simplesmente nacionalidades ou etnias, porque a gente lê hoje com um olhar contemporâneo típico que enxerga o mundo, a humanidade em povos e nações, não é? Então, gente, judeu é o povo lá de Israel, grego, o habitante da Grécia. Pensa em termos populacionais o que isso significa? Nada. Alguns poucos milhõezinhos, pouquinhos, diante de um mundo com 8 bilhões atualmente. Nos dias de Cristo, também eram nada. Certamente isso não está apontando simplesmente para etnia ou para nacionalidade, não. A maneira mais apropriada de nós interpretarmos esse texto é com a mentalidade bíblica, não com a mentalidade nacional, de nacionalismos contemporâneos ou de etnicidade contemporânea, mas olhar com o olhar da teologia bíblica. Vamos reler essa frase pensando na teologia bíblica, ao invés de simplesmente nacionalidade. Paulo diz assim, testificando tanto aos filhos da aliança, como aos que estão fora da aliança. Os judeus representavam o povo da aliança, que tinha recebido a palavra de Deus, os profetas, que tinha aliança com Deus através da fé de Abraão. Os gregos representavam a mentalidade de fora da aliança, a mentalidade pagã, da ignorância deste conhecimento, de alguém que está tentando entender o mundo pela revelação natural e que desenvolveu esses sistemas de valores e de crenças distorcidos. É todo o restante da humanidade que está fora da aliança. Ao olhar este versículo, com o olhar da teologia bíblica, Deus está dizendo para a sua igreja, presta atenção, isso é um recado muito importante para a igreja de Deus o tempo todo. Se vocês quiserem desenvolver um ministério fiel, haverá de ter complementariedade no público-alvo. Vocês sempre terão que estar atentos a quem é filho da aliança, cuidando da igreja, e a quem é de fora da aliança,
para ir buscar pelo trabalho missionário e evangelístico. Nós não podemos pender para um lado nem para o outro. A igreja que fica voltada só para si mesma, ela começa a morrer e a minguar, porque a igreja é essencialmente uma atividade missionária. Mas o movimento que está focado somente em evangelizar e não discipula, não treina, não traz profundidade, deixa um povo fraco, sem conhecimento de Deus e sem condições de servir a Deus neste mundo. Nós somos chamados a experimentar um ministério complementar, atento aos filhos da aliança, cuidando de quem está dentro, mas não somos um clube social. Nós devemos estar atentos àqueles que estão fora para buscar também, o tempo todo. Vocês lembram que quando começou a crescer a vida da igreja, alguns vieram reclamar e dizer, as nossas viúvas estão sendo esquecidas, está tendo privilégio para uns. Muitas vezes há a tentação no seio da igreja, dizer, nós somos a prioridade, vai cuidar dos outros, não, cuida de nós primeiro. E nós temos que estar atentos a isso. O quarto ponto aqui, a quarta complementariedade que o texto nos diz, é a complementariedade da resposta que nós damos à mensagem cristã. O versículo 21, Paulo conclui dizendo, testemunhando tanto a judeus quanto a gregos, o quê? O arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Arrependimento e fé. Os nossos símbolos de fé, tanto o catecismo menor quanto o maior, explicam isso muito bem nas perguntas relacionadas sobre o que Deus exige dos seus eleitos para que sejam salvos. Arrependimento para a vida e fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Mas preste atenção, a salvação não é apenas a salvação da condenação dos pecados lá no final, certo? Porque aí a gente pensa que esta mensagem de arrependimento e fé é só para quem está perdido e que precisa ser tornado cristão. Arrependimento e fé são a dinâmica própria da resposta cristã até Jesus voltar. É a salvação da vida ímpia, não é só a salvação da condenação dos pecados. É para que nós experimentemos a salvação de uma vida indiferente, desobediente e que não glorifica a Deus. E esta salvação nós ainda estamos experimentamos a cada dia. E como é que nós, que fomos salvos da condenação do inferno, somos salvos de uma vida ímpia? Somos salvos pela resposta diária que precisamos dar de arrependimento e fé. Basicamente, o que Deus está dizendo para nós, preste atenção, isso é extremamente importante. Você quer crescer como cristão numa vida piedosa, então nós precisamos nos aproximar da palavra de Deus com uma humilde e ao mesmo tempo ousada coragem de, na dependência do Espírito Santo, termos o nosso coração sondados pelo Senhor. Este exercício não é fácil, porque olhar para o lado escuro da nossa própria alma, para os nossos males, nossos pecados e tentações, não é algo agradável. Nós tendemos a evitar isso. Nós não gostamos de ver o que há feio em nós. E preste atenção, e nós não conseguiremos fazer isso de forma saudável sem a ação graciosa do Espírito Santo de Deus. Sem a ação do Espírito Santo de Deus, nós somos tentados a não querer olhar para o mal que habita em nós. Olhar para o mal que está no outro é muito mais fácil, não é? A verruga que está no nariz do outro é muito mais fácil de ver do que a que está no nosso próprio nariz. A espinha na testa do outro é mais facilmente perceptível do que a que está no nosso próprio. Nós precisamos de espelho para ver, o espelho da palavra de Deus. Se algumas pessoas evitam ver este mal, outros o veem de forma distorcida. Pessoas que ficam amarguradas, tristes, desanimadas, deprimidas, porque enxergaram de forma má ou errada o seu próprio mal. A Bíblia dá um caminho de salvação. Paulo mesmo escrevendo aos Coríntios diz que há uma tristeza segundo o mundo que essa gera morte, mas há uma tristeza segundo Deus que gera vida. Presta atenção, gente. Deus nos entristece para a nossa alegria. Ele nos entristece para o nosso bem. Ele, pela ação do seu Espírito, nos entristece para nos levar ao arrependimento, a reconhecer o mal. E este é um convite glorioso e gracioso. O meu desejo, a minha oração é que você entenda isso e você não fuja de olhar para o lado escuro de sua alma. Mas você dê a mão para o Senhor e diga, Espírito Santo, vem comigo. Me ajude a entrar naqueles quartos mais escuros de minha alma. Aqueles sentimentos e memórias que me causam dor e que me assustam, para que eu experimente o verdadeiro arrependimento, que é olhar para o mal que habita em nós
reconhecê-lo como Deus diz que é, confessá-lo, desejar ir contra ele, lutar contra ele na dependência do Senhor. Isso é o arrependimento. Porém, a resposta piedosa não é só arrependimento, há duas faces nesta moeda. O arrependimento diz respeito a olhar para dentro de nós mesmos e o mal que habita em nós, mas se parasse aí, seria muito dolorosa a realidade cristã, muito dolorosa. O ponto que complementa e fecha no equilíbrio belo é que depois que eu olho para dentro de mim, num scanner espiritual do meu mal, a Bíblia me chama para olhar para fora de mim, para aquela cruz do Calvário, o lugar onde esse mal foi executado penalmente, foi condenado o mal que habita em mim, foi solucionado o problema. Eu tenho que fazer um olhar para dentro para me arrepender, e tenho que necessariamente fazer um olhar agora para fora, voltar 2000 anos atrás para a cruz, para a fé em Jesus, onde há satisfação para tudo que eu necessito. Você consegue perceber que essa dinâmica não é apenas para o início da vida cristã? Consegue perceber a importância deste exercício diariamente na nossa vida? Porque se eu não faço esse exercício, eu tendo a ser negligente com o mal que ainda habita em mim, o primeiro. Mas se eu não faço o exercício de voltar para a cruz, eu tendo a desenvolver ou arrogância e prepotência e me achar que eu sou muito bom para resolver o problema do meu mal, ou ser esmagado pela consciência ferida do meu próprio mal. Deus soluciona esse problema com essa complementariedade. Diz, olhe para o mal que habita em você. Olhou? Se arrependa. Agora, tire os olhos do mal que habita em você e olha para o bem que eu fiz por você, no meu Filho Jesus Cristo. Olhou? Abrace pela fé. Receba o perdão, a graça. Diferente daquela mensagem que eu falei, que você pode sair com peso, ou daquela outra, banda voou, carnaval, a mensagem cristã é aquela que eu, ao sentir o peso, eu respondo e deposito o peso aos pés da cruz, e saio leve, porque Jesus carregou o meu fardo. Eu saio com as minhas mãos dadas à do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a complementariedade da resposta. E eu concluo essa mensagem dizendo, a nossa vida é marcada por muitas complementariedades. Nós podemos ter, no próprio exercício, alguém que faz academia diz, olha, eu preciso exercitar os bíceps, mas se ele exercitar só os bíceps, ele fica parecendo aquele desenho do Johnny Bravo, que ele é bem fortão em cima e tem a perna bem magrinha, né? Para você ser saudável, você tem que exercitar tudo no corpo, mas também tem que exercitar a mente. Para nós termos a espiritualidade verdadeira, ela tem que ser complementar. Eu tenho que ter bom relacionamento com Deus, eu tenho que ter bom relacionamento com o meu próximo, eu tenho que ter bom relacionamento com o mundo. Eu tenho que viver complementariedades na minha vida. Na fé cristã, é a mesma coisa. Deus nos chama ao tempo todo a olhar na Escritura o que ela manda eu fazer e o que Cristo cumpriu em meu lugar, lei e evangelho. Ela me chama o tempo todo para olhar na Escritura Sagrada o ministério público e privado. Fazer uso dos recursos coletivos que Deus me deu e pessoal, na minha vida, com a liderança e com outras pessoas também. Eu tenho que o tempo todo na minha vida trabalhar com aqueles que já estão em aliança e em busca dos outros que estarão em aliança, mas ainda não estão. Trabalho missionário, trabalho pastoral. E eu tenho que na minha vida dar sempre respostas de arrependimento, de olhar corajoso e humilde na dependência de Deus para o meu mal em confissão, e Jesus como Senhor e Salvador na minha vida. Que Deus nos abençoe neste exercício glorioso e piedoso. Vamos orar ao Senhor.